Eu queria compartilhar um momento da minha história com você, mais um, né? É algo que eu tenho recordado, dia 1º agora de maio, eu completo 13 anos que desci as águas. Então sempre nessas datas eu fico me lembrando como foi a minha história, como é que eu cheguei até aqui, qual foi o processo que eu passei. E ontem eu estava ministrando, eu estava pregando numa vigília, e me veio essa história na cabeça, algo que eu nem estava planejando compartilhar naquele momento. Porque a pregação é assim, você estuda, faz a sua parte, mas na hora quem fala é o Espírito Santo. Então naquele momento ali, me veio essa história na mente, eu compartilhei ali com o pessoal que estava ali naquela igreja. E é quando eu me converti. Tudo começou quando eu ganhei uma Bíblia de aniversário, no meu aniversário de 17 anos. Nunca tinha tido uma Bíblia antes. Eu estava ali debilitado em cima de uma cama, eu nem sentava na época, estava ali naquela depressão profunda. E até que um dia eu ganhei uma Bíblia. E o tema da mensagem, e o tema da vigília de ontem era a vigília da resposta. E no momento ali que eu estava ministrando, me veio essa história na cabeça, esse momento da minha vida, a resposta. Porque eu ganhei uma Bíblia de aniversário. Mas pensa numa tristeza que eu fiquei, pensa numa chateação que eu fiquei quando eu ganhei essa Bíblia. Porque quando nós estamos lá no mundo, a gente não dá valor na Bíblia, a gente não dá valor na palavra de Deus. Então, se uma pessoa que está no mundo ganha uma Bíblia, nem sempre ela vai ficar feliz porque ganhou uma Bíblia. Assim como eu não fiquei. E o que aconteceu? Eu ganhei essa Bíblia ali e fiquei chateado, porque se fosse para mim escolher o que eu queria ganhar uma camiseta, eu queria ganhar uma calça, eu queria ganhar um sapato, apesar de que nem sapato eu usava naquela época, mas eu queria ganhar qualquer coisa que eu considerasse melhor do que uma Bíblia, né? Porém, né, como eu já disse, o tema da vigília de ontem era a vigília da resposta. Então, nem sempre a resposta que nós vamos ter de Deus é aquilo que nós queremos, mas sim você pode ter certeza, sem sombra de dúvida, que é o que nós precisamos. Se eu tivesse ganhado naquele momento uma calça, uma camiseta, aquilo não agregaria em nada na minha vida. Com o tempo, aquilo envelheceria e hoje eu nem teria mais aquela calça e aquela camiseta. E talvez hoje eu nem estivesse mais vivo, porque na situação em que eu me encontrava, uma calça e uma camiseta não resolveria o meu problema. Muito menos preencheria o vazio que eu tinha dentro de mim. Mas o que eu ganhei não era o que eu queria, mas era o que eu estava precisando, uma Bíblia. E quando eu ganhei aquela Bíblia, no momento eu não gostei muito, mas eu deixei ela ali no canto da minha cama. E como eu não tinha nada para fazer, eu era muito depressivo, era muito oprimido, houve um momento, eu tinha muita insônia também na época, houve um momento que eu resolvi ler a Bíblia. E na Bíblia tinha um plano de leitura anual, onde você tinha que ler 4 capítulos por dia. E eu comecei a traçar esse plano de leitura, li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Por um ano inteiro de leitura. Comecei em janeiro e terminei em dezembro. Quando eu terminei de ler a Bíblia toda, eu comecei a me desesperar, porque queria aceitar Jesus como o Salvador da minha vida. Primeira vez que eu li a Bíblia, já li a Bíblia 4 vezes, mas a primeira vez que eu li eu ainda nem era crente. Mas quando eu terminei de ler, eu tinha a convicção, eu preciso aceitar Jesus como o Salvador da minha vida. Isso foi em dezembro. Eu ganhei no meu aniversário de 17 anos e já estava completando 18 anos em dezembro. E fiquei 3 meses orando, após ter lido a Bíblia toda, eu fiquei 3 meses orando, da maneira que eu sabia, da maneira que eu entendia, para que Deus mandasse alguém até mim, um servo dele até mim, para que eu pudesse aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque se eu pudesse, eu teria naquele momento exato, eu teria saído dali e teria ido já direto para a igreja. Mas eu não podia, porque eu não sentava, eu não saía do lugar, eu só ficava deitado. Eu passei 4 anos da minha vida deitado. Então eu não podia ir para a igreja. Então eu comecei a falar com Deus e acreditar que Deus iria trazer alguém até mim. E foi o que aconteceu. Eu orei de dezembro até março. E quando foi no dia 29 de março, Deus enviou um servo dele que mora do outro lado da cidade, quilômetros de distância da minha casa, para vir até mim, para me aceitar Jesus. Tudo isso por causa de uma resposta que eu não pedi, uma Bíblia.
Tudo isso por causa de algo que eu não queria, né? Porque naquele momento eu não queria ter ganhado aquela Bíblia no meu aniversário de 17 anos. Mas era o que eu precisava. Tanto é que eu carrego aqueles ensinamentos até os dias de hoje. Então não ficou só naquela Bíblia. Aquela Bíblia entrou dentro do meu coração, entrou dentro da minha vida de uma certa forma, de uma tal maneira, que hoje eu me tornei quem eu sou graças àquele presente, àquela resposta de 13 anos atrás. E hoje eu sou muito grato a Deus por eu estar aqui hoje. Eu sou muito grato a quem me deu a Bíblia, né? Que no caso era o Fernando, o nome do abençoado, né? E sou muito grato à pessoa que Deus usou para vir até minha casa para me aceitar Jesus, que foi o pastor Edilson, que veio ser depois o meu primeiro pastor por quase 2 anos. E eu sou muito grato a tudo isso, mas tudo começou com uma resposta que eu não pedi. Então eu venho aqui para falar para você. Se Deus te entregar algo, mesmo que você ache que você não quer, receba, porque é o que você precisa. Se Deus te falar algo, mesmo que te doa, receba, porque é o que você precisa. Porque o nosso Deus é Pai, e o nosso Pai, Ele tanto nos coloca no colo quando nós precisamos de um cuidado a mais, quanto também nos exorta quando nós precisamos de correção. Então, não fique esperando receber apenas as respostas que você quer, mas peça para Deus te dar aquilo que você precisa. Naquele momento de 13 anos atrás, no dia 29 de março, não era o que eu queria, uma Bíblia, nunca foi o que eu queria, mas era o que eu precisava. E foi graças àquilo que eu comecei a crescer, sair da depressão, comecei a me envolver na obra de Deus, virei pregador da palavra, coisa que era inimaginável, eu não sabia nem falar como que eu ia pregar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me capacitou, Ele me transformou, Ele tem me capacitado e me transformado dia após dia. Tudo isso por uma resposta que eu não pedi. Tudo isso por uma resposta que eu precisava para aquele momento. Porque Deus, Ele não faz algo só para o momento. Ele faz algo naquele momento pensando no seu futuro lá na frente. Porque Deus, Ele é o Deus de ontem, hoje e amanhã. Talvez a resposta que você quer não seja a resposta que Deus quer te dar. Talvez se Deus te der aquilo que você está pedindo, talvez aquilo não vai ser bênção, mas vai ser maldição, vai ser a sua destruição. Né? Então Deus, Ele me deu o que eu precisava, não o que eu queria. Mas você pode ter certeza que hoje eu sou grato a Deus por Deus não ter me dado o que eu queria. Você pode ter certeza que eu sou grato a Deus porque Ele não me deu o que eu queria. Então que esta palavra entre no teu coração e que a partir daqui você tenha plena consciência de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Valeu, falou, até mais.